Estúdio CBN. Apresentação: Carol Pascovitch. De volta com o Estúdio CBN, agora 4h07. Saúde em Foco, com Alessandra Vidotto. Boa tarde, doutora Alessandra, tudo bem com você? Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos os ouvintes. Comigo tá tudo ótimo e com você? Tudo certo também. Eu falo pra doutora, eu adoro ver você, doutora, eu adoro ver você, porque 4 horas da tarde, numa sexta-feira, brincadeira. Você sabe que o meu carinho é além disso, né? Logo a gente vai com happy hour, né? É isso mesmo. Não, o meu carinho vai muito além disso, é só brincadeira. Sim. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente já trouxe aqui para os nossos ouvintes, que é constelação familiar, porque a prática está sendo questionada no Sistema Único de Saúde e no Judiciário, né, doutora? Sim, Carol. E por que essa prática está sendo questionada, doutora? Para o pessoal entender. Eu vou fazer um background aqui, tá? Um retrocesso do que vem acontecendo. Certo. O ano passado, no início do ano, teve uma audiência no Senado e aparentemente seriam alguns consteladores conhecidos do Brasil que iriam apresentar esse tema. E nessa audiência estavam presentes 5 ou 6 pesquisadores que entraram com um posicionamento assim, de muito questionamento, mas um questionamento muito agressivo. E foi tão, assim, desconfortante para os consteladores que estavam nessa audiência, que eles não tiveram nem, assim, a chance de finalizar o que eles levaram de assunto. Então, foi muito desagradável. E aí, em setembro, teve uma outra audiência, mas com muitos outros consteladores, como se fosse um reconhecimento da constelação por tudo que já vinha trazendo, tanto no SUS quanto no cenário, né, do país. E aí, nesse início de ano, saiu uma carta pelo Conselho Federal de Psicologia, questionando a constelação, mas principalmente dizendo que não é psicoterapia. E aí, realmente, nós, como consteladores, temos que deixar claro que a constelação não é psicoterapia, não é psicodrama, ela não traz a encenação que o psicodrama mostra, né? E essa carta do Conselho Federal de Psicologia, naquele momento, no início do ano, suspendeu a prática da constelação familiar por todos os psicólogos que tinham o seu registro. Nossa. Então, foi um posicionamento, assim, bem sério, né, para aqueles profissionais psicólogos que já atuavam como consteladores também. E aí, a partir disso, criou, assim, um mal-estar. E aí, há mais ou menos um mês, um pouquinho menos, chegou uma carta junto ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, que foi encaminhado pelo ministro dos Direitos Humanos e a Cidadania. Essa carta veio de um grupo de pessoas, de pesquisadores, alguns psicólogos e alguns profissionais do direito, questionando a constelação no judiciário. Certo. E até saiu no jornal local aqui da nossa cidade, né, uma reportagem importante que eu até participei, né? No Diário da Região, não tem problema falar. Às vezes as pessoas ficam com esse receio, mas não tem problema. Saiu no Diário da Região no domingo, né? Há 2 domingos. Inclusive, eu dei uma entrevista grande, né? Para repórter. E um trecho dessa reportagem foi divulgado no Instagram, teve uma repercussão muito grande.
Infelizmente não foi uma repercussão assim positiva como a gente esperava, né? Como resultado dessa repercussão, eu me posicionei diante o diário e enviei um artigo de esclarecimentos, né, com uma visão de uma cientista de muitos anos, né, de experiência, e também terapeuta, que estuda a constelação há mais de 11 anos. Então, esse artigo de esclarecimentos foi publicado no dia 14, agora, né, de outubro, num sábado. Quem tiver interesse, está lá no meu perfil do Instagram. A Carol também recebeu, se você puder encaminhar para quem tem interesse. E então eu vou trazer alguns esclarecimentos, né, do que trouxeram de questionamentos nessa carta encaminhada ao ministro, com críticas severas, mas críticas sem embasamento, sem sustentabilidade, porque muito do que foi apresentado nessa carta não é o que acontece na constelação, não é verdadeiro, né? Então, é sobre isso que eu quero falar para todos vocês, né, todos os ouvintes. Certo. O que foi citado, então, nessa carta, doutora? Algo importante que está sendo vinculado, que é uma fake news, é que o criador das constelações, o alemão Bert Hellinger, é um nazista. Então, muitas pessoas têm falado isso é mentira. Na autobiografia dele, num livro que é muito conhecido, descreve toda a trajetória dele, inclusive que ele foi preso em campo de concentração. Nossa. Como que alguém que é nazista pode ser preso num campo de concentração? Então, isso não faz sentido nenhum. Então, eu acredito que essa fake news começou a ser divulgada por uma fala dele, que ele disse na própria Alemanha que até Hitler é humano. Então, ele disse uma vez, né, Hitler também é humano. Então, tiraram conclusões de algo que não é verdadeiro, né? Então, o Bert deixou um legado muito importante para a gente. Ele estudou e fez muitas observações até apresentar as constelações da forma como a gente conhece hoje, né? Um outro questionamento é que a constelação é utilizada como psicoterapia, como eu já falei, e não é. Que utiliza encenações como psicodrama, isso também não é verdade. O que acontece numa constelação em grupo não é encenação, são movimentos de acordo com o que é sentido no campo morfogenético, que eu inclusive já expliquei aqui em programas anteriores, e que pode ser sentido por quem está facilitando, principalmente por quem está facilitando, mas por quem está representando algum familiar, por meio da nossa similaridade genética, que é explicada pela biologia, também é explicada pela física, né, de que a gente está conectado com a energia. Então, esse também é um questionamento. Eles falam também que existem possíveis abusos sendo desenvolvidos nas práticas. Então, assim, essa semana teve uma reunião do Instituto Brasileiro de Constelação Familiar com grandes consteladores do Brasil, professores renomados, num posicionamento e de falar que, assim, pode existir isso, pode existir porque profissionais que desenvolvem sua prática de forma inadequada existem em várias áreas, né? Mas eu desconheço isso, eu desconheço esses consteladores que estavam nessa reunião que eu participei na quarta-feira também falaram isso. E então, esse movimento que iniciou no ano passado, inclusive essa carta, é muito importante para todos os consteladores, porque fez com que a gente começasse a se unir e haver uma padronização do que é oferecido para aquele atendimento. Legal. Porque assim, é claro que a gente precisa buscar bons treinamentos e boas formações, isso já é um passo importante. Mas quando existe, por exemplo, qualquer formação, não é porque existe uma excelente instituição que oferece um treinamento ou uma formação, que aquele profissional vai ser um profissional de excelência. Por quê? Depende do que ele vai fazer durante a sua formação, depende do posicionamento dele
ético, de como ele é como ser humano, do caráter dessa pessoa. Então, existem muitas coisas envolvidas. Então, nesse sentido, pode existir ou podem existir profissionais que estão desenvolvendo a constelação de uma forma inadequada? Claro que sim. Igual outras profissões, né? Como qualquer outra profissão, mas isso não diminui, eu acho. Não invalida. Invalida, os benefícios que as constelações vêm trazendo, tanto no judiciário quanto no SUS. Certo. O juiz que criou o termo direito sistêmico, e foi ele que apresentou as constelações familiares no judiciário, ele tem um nome a zelar, uma figura, ele é uma figura pública. Será que seria possível, né? Seria possível ele jogar tanto, algo tão grande por algo que não se sustenta, que ele não acredita? Nessa reunião de quarta-feira que eu participei, um médico que faz pesquisa, né, com constelação em pacientes com dor pélvica crônica, que sem a constelação tinha uma recorrência muito grande e teve agora um trabalho aceito para publicação com resultados assim incríveis. Ele falou nessa reunião: gente, eu sou docente titular na minha instituição, eu sou médico, eu sou chefe do ambulatório. Eu iria colocar o meu nome em xeque se eu não acreditasse nos benefícios e na segurança? Agora, o que precisa acontecer? Regulamentação. Que esses profissionais que estão que estão realizando as práticas, as constelações, que passem por sucessivos treinamentos, passem por atualizações e principalmente supervisão. Então, nós precisamos passar por supervisões com profissionais mais experientes que a gente. Sophie Hellinger, que é quem está à frente hoje das constelações no Brasil e no mundo, que é a esposa do Bert, ofereceu agora, há pouco tempo, em junho, em São Paulo, uma supervisão para consteladores. Eu participei. Que legal. Tinha um grupo lá seleto de profissionais. Então, isso é disponibilizado. Sim. É claro que tem um investimento, mas quem busca ser um profissional de excelência precisa investir na sua formação. Então, infelizmente, existem profissionais que podem não estar tendo posicionamento ético, nem responsável. Por causa disso chegou, né, essa carta e todos esses questionamentos. Mas é importante que a população entenda e procure saber o que realmente está acontecendo, quais benefícios a constelação pode trazer, tanto no SUS, complementando um tratamento convencional, como uma prática integrativa complementar em saúde, tanto como no judiciário, desafogando o judiciário. Então, essa semana eu participei de uma reunião no núcleo de práticas aqui de Rio Preto, no judiciário, que tem aplicado também a constelação familiar, e foi relatado que está com muito processo. Então a constelação vem trazer benefícios, né, para trazer ali resoluções em conflitos. Então a constelação, ela busca trazer equilíbrio nos relacionamentos, nas relações. De forma nenhuma quer expor uma pessoa, quer expor um sistema familiar ou qualquer situação. Um constelador responsável e ético lida com muita seriedade na vida, né? Com o que está sendo apresentado por uma pessoa e com aquele sistema familiar. A gente se coloca num lugar de servidor, de estar a serviço daquela pessoa e daquele sistema. Então, isso é algo muito sério, muito importante. Com certeza. Doutora, só para a gente finalizar com essa carta que foi enviada, né, questionando no Sistema Único de Saúde e também no Judiciário, o que acontece? Fica proibido por enquanto? Está tendo agora um movimento lá no Judiciário de pedir para que seja feito realmente um levantamento do que está acontecendo. Os juízes estão se organizando, né, para apresentar realmente esclarecimentos
e resultados do que vinha sendo aplicado no judiciário. Mas essa palavra proibição é muito séria no cenário que a gente tem hoje no nosso país. Como algo pode ser proibido se por outro lado já apresentou tantos benefícios? Então, a gente está no momento de cautela, né? E o que tiver de desenrolar, tanto no judiciário, quanto se tiver algum posicionamento no SUS, eu me coloco aqui à disposição para trazer para vocês, né? E sempre trazer atualizações. E o que eu quero, assim, finalizar com esse posicionamento de que a constelação não é ciência. Esses pesquisadores têm trazido que a constelação é uma pseudociência. E aí, a gente, enquanto constelador e eu como cientista, eu também trago um questionamento de como esses pesquisadores, num posicionamento de fazer ciência, se coloca nesse lugar de falar de algo que eles não têm experiência, nem teórica, nem prática, e qual é o nível também de robustez desses pesquisadores enquanto cientistas, porque tudo que está sendo iniciado precisa, claro, de cuidado e comprovação científica, mas já existem trabalhos buscando essa comprovação. Assim como o Reiki foi questionado e negado em 2007, 2010, 2013 e hoje, existem muitos estudos que comprovam a sua eficácia, a sua segurança, e o Reiki está nos grandes hospitais do nosso país e nas grandes universidades do nosso país, no Brasil, né, sendo aplicado com resultados incríveis, complementando o tratamento convencional. Esse é um caminho que é possível também em breve para a constelação. Eu tenho um objetivo muito claro de fazer pesquisa nessa área e trazer realmente tanto esclarecimentos como um posicionamento de que é eficaz e que tem sim comprovação científica. Eu acho que até responde a pergunta de um ouvinte que mandou aqui pelo nosso Instagram, o José Gomes. Ele, assim, é um assunto, né, doutora, que você já deve estar acostumada, porque muita gente vai contra, né? Muita gente vai contra, porque sempre que há algo novo as pessoas vão contra. E é justamente por isso que a gente quis trazer esse assunto aqui pro estúdio CBN, porque acho que cada vez mais a gente vai falar sobre essas práticas num contexto geral, o Reiki, a constelação familiar, e é por isso que a doutora traz esses assuntos aqui, porque eu acho que cada vez mais nós vamos falar disso. E ele mandou assim, ó. Constelação familiar. A prática não tem comprovação científica, você falou que tem, né, no caso. E não é reconhecida nem pelo Conselho Federal de Psicologia, nem pelo Conselho Federal de Medicina. Portanto, é empírica e subjetiva. Mas tem comprovação científica, então, né? Existem trabalhos já publicados, vocês podem procurar em bases de dados, de artigos, e o que está se buscando agora é uma qualidade, uma robustez nessas publicações que vão sair a partir de agora, porque como realmente é uma área que é diferente de uma ciência analítica, de experimentos de bancada que você tem como medir. Até agora, o que a gente pode apresentar com a constelação são pesquisas realizadas com questionários que também são utilizados em psicologia, em psiquiatria, mas existe sim forma de medir. E o que se está trazendo agora são metodologias que podem trazer medição, por exemplo, como que estava essa pessoa antes e após a constelação, inclusive índices da saúde dessa pessoa. Por isso que eu falo que eu acredito que em pouco tempo vai ter sim uma comprovação científica e artigos com robustez de qualidade. Da mesma forma que você falou, né, de tudo que é novo traz um pouco de desconforto, de insegurança. Vocês que estão nos ouvindo, você inclusive que encaminhou essa pergunta, esse posicionamento, né, falando que é só uma visão empírica e subjetiva. Vocês devem lembrar que
talvez em 10 anos, 8 anos, 5, a educação à distância, a EAD, era muito discriminada. Sim. Era assim, tinha um posicionamento, né, de outras universidades que colocava o profissional que se formava em EAD assim, questionamento de qualidade de formação. E quando veio a pandemia, as instituições tiveram que se organizar e fazer cada vez mais EAD. E hoje existem cursos e formações e treinamentos nessa modalidade com excelência de qualidade de formação. Então, olha a mudança que teve, né, na educação à distância em tão pouco tempo. O que a gente começou a falar no início da pandemia, num período de 2, 3 anos, mudou e trouxe assim um avanço imenso. Sim. Quando a gente podia imaginar que vacinas que poderiam ser testadas em 1 ano poderiam ser aplicadas numa população? No início, inclusive, das campanhas de vacinação, teve muito questionamento, muita fake news. O que seria da população mundial se não fossem as vacinas? Então, todos passaram por um cenário de dúvida em relação às vacinas, mas tinham comprovações científicas e por isso elas foram utilizadas na população. E esse é o caminho de tudo que está trazendo de novo. Só que a constelação familiar, ela vai precisar realmente de adequação para essa comprovação. E claro, cientistas que estão a favor da ciência podem auxiliar os consteladores para que a gente consiga fazer esse movimento, já que o que se espera é beneficiar uma população que não tem acesso ao tratamento particular, por exemplo, de qualquer prática que seja incluída como tratamento, ou de uma terapia, ou de uma resolução de conflito com a constelação familiar. Então, é importante que a gente possa oferecer para a população que não tem condições, né, de passar por um atendimento de forma privada. Perfeito, doutora. Muito obrigada pela explicação, pelos esclarecimentos dessa coluna de hoje, muito esclarecedora. Carol, sou eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço, é muito importante, então estou feliz de estar aqui e para mim, como sempre, foi um prazer. O prazer é todo meu, doutora, até sexta que vem, um bom final de semana para você. Agradeço para você e para todos vocês que nos ouvem também. Agora, 2h30, a gente vai para 4h30, a gente vai para o intervalo.